Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre quais os locais prediletos que a nossa alma costuma ir quando dormimos. Então, é um assunto que me chamou a atenção essa semana, justamente por causa de um tweet, acredito eu, que está sendo compartilhado nas redes sociais sobre um assunto que remete a esse. E o que dizia esse tweet? Ele diz bem assim: sensor do escritório detectou presença humana às 3 da manhã, na sala de reunião. Nas câmeras, ninguém. O ar ficou ligado e o sensor só detecta por calor. Na mesma madrugada, uma advogada sonhou que alguém daqui ficava possuído. E ouvindo a história toda, uma passou mal e pressão caiu. Então esse é o Twitter que está sendo, na verdade, bastante compartilhado nas redes sociais por algumas páginas sobre a presença, na ideia deles, de um espírito que o sensor de calor do escritório detectou durante a madrugada, exatamente às 3 da manhã. E depois se comenta no mesmo Twitter que uma pessoa sonhou com alguém ali do escritório na noite. Então, sobre esse assunto nós vamos esclarecer alguns pontos que muitas pessoas têm dúvida. Então, geralmente, quando nós dormimos, em alguns casos, para algumas pessoas, mas preste atenção, isso não é a capacidade de poucos. Todas as pessoas têm esse poder de projeção mental fora do corpo enquanto dormindo. Então todos nós, só que sim, não é todo dia que acontece. Todos nós temos essa capacidade de realmente, quando nós estamos dormindo, podemos projetar a nossa mente fora do corpo. Alguns segmentos religiosos chamam isso de desdobramento, outros viagem astral, outros projeção espiritual ou projeção da alma fora do corpo. E a nossa alma ou a nossa mente, durante essa viagem fora do corpo, enquanto este está adormecido, pode se encontrar com outros espíritos, outras almas, outras projeções mentais, de amigos, de parentes, de desafetos, de pessoas que tinham amizade e hoje não têm mais, por algum motivo, de instrutores espirituais, de desencarnados, de espíritos que já faleceram e se encontram no éter, pois justamente esses encontros acontecem na maioria no éter ou no mundo espiritual, como desejar chamar. Então, uma regrinha básica sobre isso funciona da seguinte forma: que o espírito, a alma ou a mente de um viciado vai procurar outros viciados. Que o espírito de uma pessoa religiosa, durante essas jornadas, vai procurar templos. Que o espírito de uma alma bondosa, caridosa, vai procurar espíritos necessitados. E que o espírito de alguém curioso e com vontade de aprender, vai procurar espíritos que possam lhe passar algum tipo de experiência, de aprendizado ou mesmo conselhos. Mas não fica apenas nisso. Enquanto nós estamos dormindo, a nossa alma, a nossa mente projetada para fora do corpo, que mais uma vez, não é uma capacidade de poucos, é uma capacidade que todos têm. Ela pode ir a lugares que nós estamos acostumados a ir. Ou, por exemplo, que nós estávamos. Geralmente, na maioria dos relatos que são me enviados com relação a essas projeções mentais, as pessoas vão numa casa que ela morava antigamente, hoje não mora mais. Geralmente é a casa que passou a infância. Outros relatos, muitos relatos também, é com relação ao local de trabalho. Um local que já trabalharam ou que ainda trabalham, como é o caso desse tweet que está sendo bastante comentado. Pode ir também a comércios que frequenta na sua cidade,
um bar, um restaurante, uma loja. Essa pessoa pode visitar também uma cidade que já morou, andar pelas ruas da cidade que mora ou de uma cidade que já morou. Então a nossa mente fora do corpo, ela assume ela fica mais ou menos parecido como uma esfera de energia. Não se dá para falar por tamanho, mas uma esfera, uma bolinha de energia meio translúcida, e a cor dela pode variar bastante. Alguns estudiosos chamam de orbes ou esferas mediúnicas, mas a maioria das pessoas não aceita que podem ser de mentes projetadas fora do corpo enquanto a pessoa está dormindo. Então a nossa mente, ela vai fora do corpo, vai assumir essas características de uma esfera energética. E como é uma esfera de energia, também emite calor. Por isso que nesse tweet comentado, uma câmera de calor detectou a presença de movimento dentro do escritório, mas aonde não tinha ninguém. Essa esfera energética, o orbe, dependendo da vontade do sonhador e dependendo também da sua massa, ela pode assumir algumas formas diferentes de esfera. Ou seja, ela pode assumir formas com características humanas, como quando está no corpo. Cabeça, membros, braço, perna, tronco, pode assumir, mas geralmente flutuam. As pernas não dá para se ver direito. Isso pode ocorrer, é normal. Em muitas fotografias, nós conseguimos ver essas esferas. Muitos confundem. Existem poeiras em aspersão que aparecem em algumas fotos e não são orbes, não são espíritos ou projeções mentais, tá? São grãozinhos de poeira, tem que tomar cuidado. As esferas de energia, geralmente elas são translúcidas, uma cor meio esbranquiçada, com um roxo claro, mas pode variar para um azul, um tom vermelho, mas bem clarinho, e às vezes dá para ver rostos nela, características de face humana. Algumas imagens também dá para se ver, dependendo do pensamento que a pessoa está tendo enquanto está dormindo. E foi justamente uma esfera dessa que fez a câmera de monitoramento desse escritório detectar presença. E preste atenção que no decorrer do tweet ali da pessoa, ele fala que nessa noite uma advogada sonhou que estava com outra pessoa lá do escritório. Ou seja, provavelmente ali já está identificado de quem era essa orbe, de quem era essa projeção mental que durante a noite, às 3 horas da manhã, visitou o local de trabalho de uma advogada. Ela sonhou com o local ou com pessoa envolvendo o local. Então provavelmente ligado a ela. E como eu disse para vocês, na maioria dos casos, a pessoa ela é projetada, a mente é projetada fora do corpo quando dorme e ela vai a seus lugares prediletos, que é o tema do nosso vídeo. E um desses lugares prediletos é a casa que ela já morou, aonde passou momentos felizes ali. Mas não está mais ocupada por ela ou pela família dela, e sim por outros moradores. Mas durante a noite, durante a madrugada, essa pessoa, dormindo, pode em projeção mental, projeção astral, visitar esse lugar que ela morou. E acabar influenciando até os sonhos dos moradores que habitam naquela casa. Então, antigamente, hoje as pessoas estão mais instruídas com relação a esse assunto. Mas antigamente se falava assim, minha casa está sendo assombrada, espíritos estão assombrando minha casa de noite, talheres se mexem, copos quebram e eu tenho sonhos perturbadores. Quando na verdade a maioria desses casos, claro que espíritos desencarnados também podem fazer isso. Ficarem num lugar a que eram apegados quando vivos. Mas a maioria dos casos são de pessoas que moravam ou moram na casa. E aí, durante a noite, elas são projetadas mentalmente para fora do corpo e podem influenciar os sonhos das outras pessoas. Podem entrar em contato. Essas esferas de energia podem fazer alguns objetos e vidros, principalmente, quebrarem, se partirem. Dependendo, como eu disse para vocês, da carga energética que ela carrega.
isso pode acontecer. Outras das regrinhas básicas com relação a isso que nós falamos é que viciados geralmente procuram viciados, ou seja, pessoas que têm vícios, bebidas, drogas, quando dormem e são projetadas para fora do corpo. Por isso que eu disse para vocês, é uma capacidade que todos têm. Não é só de pessoas super, hiper religiosas. Não, todos têm, todos. Então, algumas pessoas que têm vícios, quando projetadas fora do corpo enquanto dormem, geralmente vão procurar outras pessoas que têm vibração semelhante. Pessoas também viciadas. Ou elas vão no bar, em algum lugar que costumam beber enquanto estão dormindo. Então essas pessoas podem, durante o sono, visitar comércios, bares, restaurantes que geralmente vão, principalmente esses viciados. Falamos também das pessoas religiosas que procuram templos quando em projeção mental. E isso pode ocorrer mesmo. Pessoas que são muito religiosas, que têm esse costume de sempre estarem nas igrejas, acendendo velas, fazendo orações, rezas, durante projeções mentais, elas podem ir nas igrejas, nos templos que frequentam. Pessoas caridosas, pessoas altruístas, que geralmente, acordado, costumam ajudar de coração outras pessoas, durante a projeção mental, podem visitar pessoas que estão necessitando. Seja em espírito, seja pessoas mesmo que, por exemplo, estão acordadas na hora e passando algum tipo de necessidade. Então essas esferas de luz energética, que é a projeção mental de alguém, se aproxima dessas pessoas e tenta de alguma forma ajudar. Isso acontece muito. Pessoas curiosas e que têm sede em saber podem procurar ajuda de espíritos mais evoluídos, desencarnados ou não, de outros que estão dormindo, que podem passar algum tipo de conselho ou trocar algum tipo de experiência com elas. Isso também pode acontecer. E como eu disse para vocês, não é só um encontro com pessoas, mas um encontro com locais. Ir ao encontro de locais que essa pessoa já frequentou, uma escola que já estudou. E na nossa cultura brasileira existe muito isso, a tal local é assombrado. Mas às vezes não é por espíritos que desencarnaram, mas de espíritos de pessoas que dormem. Crianças podem fazer isso. Ir em parquinho de diversão enquanto estão dormindo, parquinho de diversão que elas queriam ir quando acordadas, que elas costumam ir. Por isso que nós vemos tantos vídeos nas redes sociais de às vezes a pessoa está filmando um parquinho e os brinquedos começarem a se mexer sozinho. Ou, por exemplo, numa garagem a moto ser ligada sozinha e sair. Então, nesses casos, é quase certeza que são de projeções mentais. Espíritos de pessoas que estão dormindo, enquanto suas mentes, suas almas, elas saem do corpo. Como eu disse, mais uma vez frisando, a forma de uma esfera energética. Mas podem assumir características, traços humanos, dependendo da vontade e da quantidade de energia que essas esferas carregam. E para terminar, só um caso que eu vou contar para vocês, que aconteceu justamente comigo. Eu tinha uma locadora antigamente no interior de São Paulo, há alguns anos atrás. Essa locadora era bastante frequentada. E uma vez eu tive que viajar e eu tinha alguns animais, um casal ficou tomando conta ali da locadora. Eu morava nos fundos, então tinha a casa no fundo, a locadora na frente, tinha alguns animais, esse casal ficou tomando conta. E aí, quando eu cheguei, a moça falou assim: "Ó, Binho, tá tudo bem, correu tudo bem. Eu só tive alguns sonhos que vinham muitas pessoas bater aqui no portão e ficar te chamando." Esse sonho que ela teve, com certeza era um sonho espiritual. E essas pessoas que iam até o portão bater e me chamar, são pessoas que frequentavam a locadora. E enquanto elas estavam dormindo em projeção mental, elas iam até a locadora ali, porque era o hábito delas. Eram muitas pessoas que todo final de semana iam até a locadora buscar um filme para assistir. Na época não existiam esses serviços de streaming como Netflix. Então era um hábito normal. E durante o sono elas faziam isso também. Eu sei que esse relato dela é espiritual. Depois eu meio que expliquei por cima, mas não sei se ela entendeu na época. Mas eu também tinha esses sonhos. Sempre eu sonhava que de madrugada várias pessoas batiam ali
e iam à locadora, isso enquanto eu estava dormindo. Então, esses espíritos, essas projeções mentais dessas pessoas, que enquanto dormiam iam até a locadora, elas acabavam influenciando o meu sonho. Claro, uma esfera de energia se aproximava, mesmo que a minha estivesse dentro do corpo na hora, mas influenciava os meus sonhos, simplesmente por aproximação. Nós temos um campo vibracional. Mesmo a energia estando dentro de nós ainda, não em projeção mental, mas nós temos um campo. E qualquer aproximação de uma esfera dessa pode influenciar nossos pensamentos, nossos sonhos. Então por isso que quando ela falou, eu já sabia o que era, né? E muitas pessoas, com certeza você que está assistindo, já sonhou que durante a noite você foi em tal local, esteve em tal local, sonhou com uma casa que já morava. Não foi só um sonho, foi uma aventura que você teve fora do corpo enquanto estava dormindo. Uma projeção mental, ou uma projeção astral, como chama, uma viagem astral, desdobramento, uma aventura do seu espírito, da sua alma fora do corpo. Eu fiz esse vídeo justamente porque vi esse Twitter que eu mostrei para vocês e algumas pessoas estavam comentando, eu vi muitos comentários sobre superstições ali, sobre pessoas que não entendem, até tirando sarro, tudo, mas esse comentário é o que ocorre em todos os dias com relação aos sonhos de muitas pessoas, que na verdade não são só sonhos, mas são projeções mentais. Visitando pessoas, visitando locais, lugares, que geralmente essa pessoa costuma ir. Agora, para terminar mesmo, eu falei até e devia ter desenrolado mais, mas geralmente uma pessoa que nós tínhamos amizade com ela e ocorreu alguma briga e ficou alguma desavença, geralmente essa desavença, essas mágoas, elas nos prendem energeticamente. Então muitas projeções mentais fora do corpo enquanto estamos dormindo, nós vamos atrás justamente dessa pessoa e provavelmente essa pessoa atrás de nós. Por isso que você sonha tanto também com essa pessoa que antes era sua amiga e hoje não é mais. Em razão desses laços que ainda ficam e dessas mágoas que estreitam cada vez mais esses laços. Então, se isso está acontecendo, procure conversar, tentar conversar com a pessoa. Não deixe que essas mágoas, essas picuinhas que ficaram atrapalhem você. Tirem o seu sono, influenciem de maneira negativa o seu sonho. Tente conversar com essas pessoas, peça desculpa, às vezes, mesmo que você tenha tido razão, mesmo que essa pessoa tenha um orgulho maior, mas converse, peça desculpa, peça perdão, e não precisa nem mais se encontrar com a pessoa até, mas tire esse peso, tire essa mágoa das costas, tire. Nós estamos vivendo um período da humanidade que não há lugar mais para carregar esses pesos emocionais que só nos atrapalham, essa carga que pesa sobre os nossos ombros de rancor, de mágoa, de ódio. Tire isso dos seus ombros, peça perdão, peça desculpa, diga que tudo bem que aconteceu e que você não quer ficar mais com isso. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a pessoa também. E mesmo assim, caso tenha ficado alguma dúvida, caso queira compartilhar uma experiência que teve, fiquem à vontade e usem os comentários para isso. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!